Olá, oitavo ano, professora Sádva, estamos juntos para mais uma aula de Química, turma. Então, nessa nossa aula do dia 22 de outubro, a nossa quinta-feira abençoada seja, né? Eu aqui reviso com vocês e revejo também um assunto que já foi trabalhado anteriormente, ok? Então, reforçando aqui, os isótopos, os isótonos e os isóbaros, ok? Seguido de atividade. Então, levando em consideração o seguinte, turma: os isótopos, os isóbaros e os isótonos são classificação, né, dos átomos, dos elementos químicos, presente lá na nossa tabela periódica, claro, e de acordo com a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons presentes em cada um deles. Assim, os isótopos, deixando bem claro para vocês, isótopos, né? São elementos que apresentam o mesmo número de prótons, ok? Os isóbaros, são esses aqui, ó, são aqueles que possuem apresentam o mesmo número de massa, enquanto os isótonos, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Importante destacar que os prótons possuem carga positiva, os elétrons, carga negativa, certo? E os nêutrons, eles não apresentam carga, neutralidade. E de acordo com a estrutura dos átomos, os prótons e os nêutrons, eles estão concentrados no núcleo, na parte central, enquanto os elétrons estão localizados na eletrosfera, ou seja, ao redor, em volta desse núcleo. Então, observando aqui os isótopos, estamos vendo aqui dois elementos químicos, né? Então, nós podemos verificar o seguinte, que o número de prótons, ele sempre fica na parte inferior, certo? E na parte superior fica o número de massa atômica, ok? Então, aqui, ó, eu tenho 1, certo? E aqui no segundo elemento, também 1. Então, são isótopos porque apresentam o mesmo número atômico, ok? Mesmo número de prótons. Já que isótonos, mesmo número de nêutrons. Então, aqui, no primeiro elemento químico e no segundo elemento químico, observando aqui, ó, logo abaixo, né? No N, 7, no B, 5. Então, números atômicos diferentes, números de prótons diferentes. Número de massa, 14 em cima, e lá no B, 12 em cima, também número de massa diferente. Mais o número de nêutrons, se você pegar o número maior, que é 14, diminuir por 7, dá 7. O 12, que é o número maior, diminuir por 5, dá 7. Então, o número de nêutrons é igual nesses dois elementos químicos, por isso que são isótonos. E isóbaros quer dizer que apresentam o mesmo número de massa. O número de massa fica na parte superior, na parte de cima do elemento químico. Então, você verifica aí os dois elementos químicos, identifica logo aí a numeração bem acima. 107 do AG e 107 PD. São iguais? São idênticas. Então, isóbaros, ok? Aqui eu trago algumas questões para vocês. Não são questões difíceis, ok? E são questões que vocês já conhecem, vocês já se depararam com elas, né? Então, revendo aqui, na primeira diz assim: um átomo possui 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons. Então, a pergunta: qual dos seguintes átomos é seu isótopo? Isótopo significa dizer que deve ter o mesmo número de
prótons, é o mesmo número atômico. Então, aqui nesse elemento químico, nós temos que levar em consideração, ok? Que os números que estão à direita dele se refere à massa, até porque é maior o número de massa. E os números que estão à esquerda, certo? Dessas letras, é o número atômico, ou seja, é o número de prótons, ok? Que é menor com relação à massa. Então, verificando aqui, ó, vou pegar, certo? É um átomo, né? Um elemento químico qualquer. E vou aqui colocar 19 prótons, como o enunciado está pedindo para montar. Então, os prótons ficam o número atômico ou o número de prótons fica na parte inferior, abaixo, né, do elemento, certo? Aí, 20 nêutrons. Esses 20 nêutrons aqui, o nêutron fica no meio, certo? Entre a massa atômica e entre o número, certo? Atômico. E 39 é a massa atômica. Professora, mas no enunciado não tem 39. Mas você lembrando lá da fórmula da massa, que a massa é igual prótons mais nêutrons, né? Então, por isso que dá 39, porque massa é igual prótons, certo? Que é 19, mais nêutrons, que é 20. Somando 19 mais 20, dá 39. Então, 39 é a sua massa atômica, ok? Então, aqui, vamos verificar qual dos elementos aqui, né, correspondem, né, ao isótopo. Então, vamos verificar aqui, ó. Se o número atômico ou o número de prótons é 19, então vamos procurar a letrinha que tem como número atômico o número de prótons 19. Aqui, do lado esquerdo, é 18, o B, 19, o C, 18, não, D, 39, não, E, 20, não. Então, levando aqui, ó, o B é o único, né? É o único átomo aqui que apresenta o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, né? Do átomo que nós montamos aqui, ok? A próxima. Na segunda questão, ó. Um átomo possui 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons. Qual dos seguintes átomos é seu isótono? Isótono tem que ter o mesmo número de nêutrons, ok? Mesmo número de nêutrons. Então, aqui, eu tenho aqui os elementos químicos A, B, C, D, né? Então, do lado direito, eu tenho o número de massa, que é sempre maior. No A, 41, no B, 40, no C, 38 e no D, 58. Do lado, né, direito. E do lado esquerdo, né, do elemento, eu tenho o número atômico, certo? Então, aqui no A, 19, no B, 19, no C, 18, no D, 39. Para sabermos, né, qual dos seguintes átomos é o seu isótono, então vamos verificar. De cada átomo aqui, ou então de cada elemento, você pode pegar o número de massa e subtrair pelo número de prótons, ou número atômico, ok? Então, 41 menos 19, certo? Que dá 22, né? 22 nêutrons. Para você saber o número de nêutrons, você vai ter que subtrair o número da massa pelo número atômico, pelo número de prótons. Então, 41 menos 19 dá 22 nêutrons. Ok? Para ser isótonos, tem que ter o mesmo número de nêutrons, né? Então, são quantos nêutrons aqui?
20 nêutrons. Então, não bate. Vamos aqui para o item B. 40 menos 19 dá 21. Também não confere, porque são 20 nêutrons, não é? Vamos aqui para o item C. 38 menos 18 dá igual a 20. Confere. E o item D, 58 menos 39 dá 19, não confere. Então, para ser isótono, né, tem que ter o mesmo número de nêutron. Né? E qual deles aqui, né, desses átomos aqui apresentados nesses itens abaixo, tá bom? Corresponde ao enunciado, né? Então, o que corresponde aqui será o item C, tá bom? A terceira, observe os átomos, ó, X, né? Aqui, ó, aí tem 19, é o número atômico, número de prótons, 39, número de massa. O Y, 20, número atômico, que é o número de prótons, 40, número de massa. O Z, 19, número atômico, que é o número de prótons, e o 40, número de massa. E o A, 20, é o número atômico, ok? Que é o número de prótons, e o 39 é o número de massa. Então, é correto afirmar que nós podemos observar, né, de imediato, que todos eles trazem número atômico e todos eles trazem número de massa. E podemos observar que eles não trazem, nenhum deles aí trazem um número de nêutrons. Para nós sabermos o número de nêutrons aqui do X, vamos pegar 39 menos 19, né? Dá 20. O número aqui de nêutrons, ok? Do Y, 40, diminui, subtrai. 40 menos 20, dá 20. Do Z, ok? 40, que é o número de massa, menos 19, é igual a 21, é o número de nêutrons. E aqui, no A, para saber o número de nêutrons, vai pegar o número de massa, que é 39, e subtrair pelo número atômico 20. 39 menos 20 dá 19. Então, vamos verificar aí, ok? No item A, X, I e Z são isótonos. Vamos verificar aqui, turma. Ó, X, 39 menos 19 dá 20. Então, 20 nêutrons. E Z, 40 menos 19 dá 21. Então, X e Z não são isótonos, porque não apresentam o mesmo número de nêutrons. Vamos verificar no item B. Y e Z são isótopos? Y e Z são isótopos, quer dizer, apresentam o mesmo número atômico? Não, porque Y tem 20 de número atômico e, no caso aqui, o Z tem 19 de número atômico. Então, não condiz. No item C, Z e A são isótonos? Z, 40 menos 19 dá 21, né? E A, 39 menos 20, no caso aqui dá 19. Então, o número de nêutrons são diferentes, ok? Então, não condiz o item C. No item D, X e A são isóbaros? O X e o A. Então, são isóbaros, quer dizer, apresentam o mesmo número de massa? Sim, o X tem 39 de massa e o A tem 39 de massa. Então, são isóbaros. No item E, Y e A são isóbaros? Vamos verificar.
Y tem 40 de massa e o A tem 39. Então, não são isóbaros porque não apresentam o mesmo número de massa. Ok, turma? Então, essa foi a nossa aula. Recapitulando o assunto que já foi abordado anteriormente, mas com atividades, né, para que vocês possam relembrar. Então, deixo aqui registrado um grandioso abraço meu da professora Sádiva e até o nosso próximo encontro, turma.